Que porque un hombre le paga mal, eso no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en pasar. Será porque con otra está fingiendo que hasta se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big holler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys and I'll tell your bayo. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que estejam todos bem. Voltamos aí para a correção do material da semana 9, tá? Tem uma explicaçãozinha rapidinha sobre esse material, tá? No vídeo anterior. E aí vocês podem assistir os vídeos de apoio e mais essa explicaçãozinha que eu fiz aí para vocês poderem fazer essas atividades, tá? Da semana 9. Então vamos lá, olha só. Ele fala o seguinte na questão 1. Observe a figura abaixo e indique o caso de congruência de cada uma das letras, tá? E aí, ó, como dica, eu botei os 4 casos de semelhança aí para vocês, tá? Os 4 casos de congruência. Mas vamos lá. Na primeira aí, ó, na primeira figura, eu tenho esses 2 triângulos, tá? E aí vamos ver aqui o que eles têm de semelhança. Olha só. Eu já digo que todos os 4 são semelhantes, porque ele já pede o caso de congruência, né? Então, vamos ver qual o caso que eu tenho aqui, ó. Eu tenho lado primeiro, ângulo e lado. Vamos ver se no outro também tem assim, ó. Lado, ângulo e lado. Então, na letra A, eu tenho o caso lado, ângulo e lado. Vamos marcar, então, aqui, ó. Letra A, eu tenho lado, ângulo e lado. Beleza. Na letra B, vamos ver qual é a minha sequência. Olha só. Tem um lado valendo 3, no outro triângulo, do lado correspondente, valendo 3. Tem um lado valendo 4, lado correspondente no outro triângulo, também valendo 4. Lado valendo 5, lado correspondente no outro triângulo, também valendo 5. Isso quer dizer que os 3 lados correspondentes são iguais. Então, eu tenho o caso lado, lado, lado. Então, vou marcar aqui, ó, letra B, lado, lado e lado. Na letra C, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho lado, ângulo e ângulo. No correspondente, eu tenho a mesma coisa, ó, lado, ângulo e ângulo, nessa ordem. Então, o meu caso de semelhança aqui, ó, é lado, ângulo e ângulo. Então, vou marcar aqui embaixo, letra C, lado, ângulo e ângulo. E na letra D, eu tenho aqui, ó, um lado entre 2 ângulos que são congruentes aos ângulos do outro triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Ângulo, lado e ângulo. Então, o meu caso de congruência aqui, ó, é ângulo, lado e ângulo. Ala. Então, vamos marcar aqui, letra D, ala. Beleza. Marcamos todas. Então, vamos para a próxima questão. Questão 2. Observe as figuras abaixo e responda. Então, eu tenho 5 figuras aí, tá? E ele quer que a gente responda, que a gente indique se indique se em cada figura os triângulos são semelhantes ou não. Então, vamos ver a figura 1, se eles são semelhantes ou não. Vamos ver se o caso de semelhança se está igual aqui, tá? Olha só. Vamos ver se os lados correspondentes e os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Então, ó, na letra A, eu tenho aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Vamos ver se é a mesma coisa aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Então, na figura 1, eles são, sim, semelhantes, caso ala.
tá? Então, vou marcar aqui, na figura 1, são semelhantes. Vamos ver na figura 2. Que caso de semelhança é esse? Lembra que eu falei para vocês na explicação que eu tenho que ter pelo menos um lado que seja congruente ao lado do outro? Gente, ele está me dando aqui alguma medida de lado nessa figura 2? Não, ele só me dá medida de ângulo. Então, como que eu vou saber se eu tenho pelo menos um lado congruente aqui? Não tem como saber, eu não tenho nenhuma informação, tá? De lado. Então, eu não tenho, não tenho informação de lado congruente. Então, se eu não tenho informação de lado congruente, isso me diz que eu não tenho aqui, triângulos semelhantes. Então, na figura 2, eles não são semelhantes, tá? Na figura 3, vamos ver aqui, o que eu tenho? Eu tenho lado, ângulo e lado. Então, eu posso dizer que eles são semelhantes, sim. Então, vou marcar aqui, figura 3, são semelhantes. Vamos ver na figura 4 se eles são semelhantes? Olha só. Na figura 4, eu tenho esse lado aqui, congruente a esse lado, beleza. Eu tenho um ângulo de 90 graus congruente a outro ângulo de 90 graus. Professora, acabou, ele não me deu mais nenhuma informação. Claro que deu, olha só. Esses triângulos, eles estão juntos pelo mesmo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, esse ângulo aqui, ele é congruente a esse ângulo aqui. Eles são iguais, tá? Então, qual caso de semelhança eu tenho aqui? Vamos ver, Eu tenho ângulo, lado e ângulo. Vamos ver se no outro é a mesma coisa, Ângulo, lado e ângulo. Então, eu tenho caso de semelhança, sim. Isso quer dizer que esses dois triângulos, eles são congruentes? Sim. Eles são semelhantes? Sim. Então, são semelhantes. E na última figura, figura 5, vamos ver se eles são semelhantes? Eu tenho aqui um lado valendo 3,2 e aqui também. Aqui eu tenho um ângulo congruente a esse ângulo também. E tem um lado valendo 3,6 e aqui também um lado valendo 3,6. Então, eu tenho caso, lado, ângulo e lado. Então, eu tenho um caso de semelhança. Isso quer dizer que os dois triângulos são, sim, semelhantes, tá? Então, o único aqui que não era semelhante era o da figura 2. Ele pede agora para indicar os casos de semelhança. Ah, eu devia ter colocado aqui, né? Mas vamos relembrar, olha só. Ângulo, lado e ângulo. Então, aqui, ângulo, lado e ângulo, na figura 1. Na figura 2, não tem caso de semelhança. Na figura 3, lado, ângulo e lado. Então, lado, ângulo e lado. Na figura 4, eu tenho ângulo, lado e ângulo. Então, ângulo, lado e ângulo. E na figura 4, eu tenho lado, ângulo e lado. Então, lado, ângulo e lado, tá? Nesse daqui eu não tive nenhum com os três lados iguais. Então, vamos lá. Figura 1, ala. Eu vou botar aqui, figura 1, ala. Figura 2, não tem semelhantes. Vou botar aqui, não possui casos de semelhança. Voltando lá, figura 3 é o lau. Figura 3, lau. Figura 4, eu tenho ala de novo. Então, vamos lá.
Figura 4, ala. E figura 5, eu tenho lau. Lado, ângulo e lado. Lau de novo. Tá? Show de bola. Vamos para a última. Última? Não, ainda falta mais. Vamos lá, questão 3. As duas figuras abaixo são congruentes. Então, eu já disse que as duas figuras são semelhantes, tá? Os elementos congruentes estão assinalados com o mesmo número de traços. Então, olha só. Eu tenho esse lado congruente a esse lado congruente a esse lado, e os ângulos com a mesma quantidade de traços, eles também são congruentes, tá? E aí ele pergunta aqui, ó, quanto mede o lado AB? O lado AB é esse daqui, ó, lado AB. E ele diz, ó, com um tracinho, que ele é congruente ao lado que tem um tracinho no outro triângulo também, que é esse lado aqui, tá? Se esses lados são congruentes, então eles têm a mesma medida. Se um vale 4, o outro também vale 4. Então, a alternativa correta aqui é a primeira, tá? Depois ele pergunta quanto mede o ângulo E. E aí a gente volta aqui, ó. O ângulo E... Cadê? O ângulo E é esse daqui, ó. Tá? E ele só tem um tracinho. Então, ele é congruente no outro triângulo ao ângulo que só tem um tracinho também, que é esse daqui. Se esse ângulo vale 37, então no outro triângulo eu tenho que ele também vale quanto? 37 graus. Tá? Questão 4. Eu tenho o seguinte, observe a figura abaixo. E aí eu tenho aí, ó, letra A, B, C, D e E. E ele pergunta assim, cada item acima, os pares de triângulos são congruentes. Então, estou afirmando que eles são congruentes já, tá? E aí ele pede para marcar a opção correta para o valor de x em cada um deles. Então, vamos lá, olha só. Na figura da letra A, eles já são congruentes, tá? E ele quer saber qual o valor de x. O valor de x, ele vai ser congruente ao lado correspondente no triângulo que é semelhante, tá? Aqui, ó, deixa eu marcar para vocês os dois triângulos. Eu tenho primeiro esse triângulo aqui. E ele fala que ele é congruente a esse triângulo aqui, ó. Tá? Então, os lados correspondentes, eles são iguais, ó, tá vendo? Esse lado desse triângulo verde é igual a esse lado do triângulo vermelho. E aí, eu vou ter que esse lado do triângulo vermelho tem que ser igual a esse lado do triângulo verde. Então, se aqui vale 2,5, o meu x também vale 2,5, tá? Vamos ver a letra B. Ó, primeiro triângulo é esse daqui. E o segundo triângulo é esse daqui de baixo. Tá? Os lados correspondentes, eles têm que ser iguais. Então, olha só. 1,5 aqui. O lado correspondente dele no outro triângulo também vale 1,5. No triângulo verde, eu tenho o lado valendo 2 centímetros. Então, o lado dele correspondente no outro triângulo, olha quem é? O x. Então, esse x também tem que valer quanto? 2 centímetros. Então, letra B, 2 centímetros, tá? Na letra C, vamos lá. Primeiro triângulo é esse daqui. E o meu segundo triângulo é esse daqui. Ó, os lados correspondentes, ó, desse de 3 centímetros, e já foi, ó. Lado correspondente ao de 3 centímetros é esse cara aqui, ó, que é o x. Então, eu já tenho que o meu x vale 3 centímetros na letra C. 3 centímetros. Ó, na letra D, os triângulos eles já estão separados, tá? Então, olha só, o lado correspondente a F e G é esse aqui de cima. Não tenho medida nele, tá?
O lado correspondente a EF, olha só, vê se não é esse aqui, ó, que eu também não tenho medida. O lado correspondente a esse 3 é esse cara aqui, que é o meu X, tá? Professora, mas como é que eu vou saber se eles estão em posições diferentes? É só você fazer como se você estivesse girando esse triângulozinho aqui, ó. Se você girar ele e colocar ele na mesma posição do primeiro, você vai ver quais são as medidas correspondentes, tá? Então, na letra D, eu tenho que o meu X vale também 3 centímetros. E letra E e última, aí eu tenho, ó, também estão separados. O meu lado correspondente a 4 centímetros é esse daqui. E aqui, ó, o meu lado correspondente a 3 centímetros é o meu X. Então, eu tenho que o meu X aí na última vale 3 centímetros também, tá? Bom, terminamos. Obrigada, meus amores, por terem assistido. Fiquem com Deus e até a próxima correção. Um beijo, saudades. Tchau!